Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai olhar não exatamente para o que é votado no Congresso, mas para como é votado. Exato. Vamos entrar na casa de máquinas do processo legislativo para entender o que faz um projeto de lei voar pela Câmara dos Deputados, Uhum, enquanto outras vezes se arrasta por anos a fio. é isso aí. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar o mapa do Tesouro, o regimento interno da Câmara. É um trecho específico que funciona assim como um manual de instruções da linha de montagem das leis. A nossa missão aqui, então, é decifrar essas regras que ditam o ritmo, a velocidade da política. Porque algumas propostas parecem ter um passe livre, sabe? Enquanto outras ficam presas no trânsito legislativo. Pois é, a resposta, como a gente vai ver, está em conceitos como apreciação preliminar, interstício e, o mais importante, os regimes de tramitação. Vamos desvendar o que significa de verdade quando o jornal diz que um projeto está tramitando em regime de urgência. E o que é fascinante é que isso não é só burocracia. Esse manual revela a gramática do poder. Entender essas regras é entender como o governo pressiona, como a oposição resiste e como os acordos são costurados para acelerar ou para frear as decisões que mudam o país. É o jogo por trás do jogo. Ótimo, vamos começar a desempacotar isso. Todo o projeto, antes de o mérito ser discutido, se é bom ou ruim, ele passa por uma espécie de triagem, né? Um primeiro filtro no plenário chamado apreciação preliminar. O que exatamente está sendo avaliado aí? É tipo um segurança na porta da festa? É uma ótima analogia. É exatamente isso. É o primeiro pode ou não pode entrar. E nesse estágio, a discussão não é sobre o conteúdo político da proposta. É sobre a formalidade dela. Basicamente, duas perguntas são feitas. Primeira, isso aqui fere a Constituição? E segunda, isso cabe no orçamento do país? Certo. A análise inicial é feita por comissões técnicas, tipo a famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O que o regimento faz é prever que o plenário pode ser chamado para dar a palavra final sobre essa análise. Entendi. Então é uma checagem de pré-requisitos. Mas isso me levanta uma questão. Esse filtro, que parece ser puramente técnico, pode ser usado como uma arma política? Ah, sem dúvida nenhuma. Digo, é possível usar um argumento de inconstitucionalidade só para derrubar um projeto de um adversário antes mesmo do debate começar? Com certeza. E aí que a coisa esquenta. A presidência e a composição da CCJ, por exemplo, são postos extremamente estratégicos. Um parecer dessa comissão recomendando o arquivamento de um projeto por inconstitucionalidade é um golpe duríssimo. Imagino. Embora o plenário possa reverter, é uma batalha bem difícil de vencer. Então, sim, o que foi desenhado para ser um filtro técnico é muitas vezes um campo de batalha político. E se um projeto é barrado aí? Digamos que o plenário concorda que ele fere a Constituição ou estoura o orçamento. Fim de jogo, o projeto vai direto para o arquivo. Então, você pensaria que sim, mas o regimento é mais esperto que isso. Ele tem uma saída de emergência. Se o problema do projeto for pontual, é possível apresentar uma emenda. Sabe, um ajuste no texto que corrija especificamente aquele ponto de inconstitucionalidade ou a inadequação financeira. Ah, E essa emenda de correção é votada antes de tudo. espere um pouco. Isso parece uma brecha. Quer dizer que eu posso apresentar um projeto todo torto, sabendo que meus aliados podem simplesmente consertá-lo no meio do caminho com uma emenda? Isso não incentiva propostas mal acabadas ou até mal intencionadas? É um risco. E essa é uma crítica pertinente. A lógica por trás da regra é o pragmatismo. A ideia é, olha, a essência do projeto é boa, mas tem um erro técnico. Vamos consertar e seguir em frente, em vez de jogar tudo fora e começar do zero. Entendi. Mas, na prática política, essa ferramenta pode sim ser usada estrategicamente. No entanto, se essa emenda de correção for rejeitada, aí não tem mais conversa. O plenário vota a proposta original, com o defeito dela, e se a rejeitar, ela é arquivada em definitivo. A porta se fecha de vez. Ok, então o projeto sobreviveu ao primeiro paredão da constitucionalidade. Mas sobreviver é uma coisa, andar é outra, né? Exato. E a velocidade com que ele anda depende de algumas regras de ritmo, como os tais turnos e interstícios. Parece até aula de música, mas é aqui que o tempo político é definido.
O que é um turno? O turno é o mais simples. Pensa nele como um round de votação. A regra geral para a maioria das leis é o turno único. Ou seja, depois de passar pelas comissões, o projeto vai ao plenário para uma grande fase de discussão e votação. Aprovado ali, segue para outra casa, o Senado. E só em casos muito específicos, como uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, é que temos mais de um turno de votação na mesma casa, com regras muito mais rígidas, certo? Exatamente. As PECs precisam de 2 turnos de votação, com um intervalo entre eles e um número muito maior de voto para aprovação. É uma forma de proteger a Constituição de mudanças apressadas. Mas para o dia a dia, para as leis comuns, o turno é único. Certo. E o tal do interstício? O regimento fala de um intervalo de 2 sessões entre a publicação dos pareceres e o início da votação. Isso é tipo um período para esfriar a cabeça, um tempo obrigatório para os deputados lerem o que vão votar? É precisamente isso. É um mecanismo de segurança, um freio de arrumação para evitar a chamada votação a toque de caixa. A ideia é garantir que os parlamentares e suas equipes tenham um tempo mínimo para analisar o que as comissões decidiram, ler o relatório final e se preparar para o debate. Em teoria, impede que algo seja pautado de surpresa, sabe? Em teoria. Mas, como em tudo na política, sempre tem um jeito de acelerar as coisas, né? O regimento permite que esse intervalo seja dispensado. Como isso funciona? E aqui a gente entra no coração da negociação política. Essa dispensa do interstício não é uma decisão solitária do presidente da Câmara. Ela precisa ser aprovada pelo plenário. Uhum. E na prática, quase sempre acontece por meio de um acordo de lideranças. Quando os líderes da maioria dos partidos concordam que uma matéria é consensual ou muito urgente, eles combinam de votar um requerimento para quebrar o interstício. Ah, entendi. É a política real, o consenso, se sobrepondo à formalidade do rito para dar celeridade ao processo. Faz todo sentido. Já entendemos o filtro de entrada e o ritmo básico. Agora a gente chega no ponto central, que é onde a mágica ou a força bruta realmente acontece. As 3 pistas de tramitação: a lenta, a intermediária e a pista expressa. Eu gosto de pensar nisso como o trânsito de uma grande cidade. A tramitação ordinária é o tráfego normal do dia a dia. A maioria dos projetos está nela, andando no seu ritmo, parando no sinal, esperando na fila. É o caminho padrão. Exato. Eles seguem todas as regras que a gente acabou de discutir sem nenhuma pressa especial. Mas aí temos a segunda pista, a tramitação com prioridade. O que faz um projeto pegar essa faixa um pouco mais rápida? O regimento cita propostas do Poder Executivo, do Judiciário, de comissões. Por que esses projetos têm o direito de furar a fila? Aqui a gente vê o que eu chamo de mapa do poder institucional. A prioridade não é porque um projeto é inerentemente melhor que o outro, entende? Certo. É um reconhecimento de que certas propostas carregam um peso político diferente. O projeto do Executivo, por exemplo, geralmente faz parte do plano de governo que foi eleito. Um do Judiciário pode ser crucial para o funcionamento da Justiça. É o regimento dizendo, olha, a pauta do governo não é uma pauta qualquer. Ela afeta a governabilidade e precisa de atenção. Então, ter prioridade não significa pular etapas, como análise nas comissões ou a necessidade dos pareceres. De forma alguma. A analogia do trânsito ajuda aqui. O projeto com prioridade é como uma ambulância com a sirene desligada. Ela tem preferência, os outros carros dão passagem. Mas ela ainda precisa parar no sinal vermelho se for o caso. Ou seja, o projeto com prioridade fura a fila na hora de ser pautado para votação em plenário, mas ele não está dispensado de cumprir os ritos anteriores. Perfeito. E isso nos leva à terceira pista. A mais veloz, a mais polêmica e a que a gente mais ouve falar no noticiário. A urgência. O que de fato significa urgência? Se a prioridade era a ambulância, a urgência é o carro presidencial, com batedores fechando todas as ruas. O resto do trânsito para completamente até ele passar. O regimento é brutalmente claro. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais. Uau! Então aqui sim estamos falando de pular etapas de verdade, aquele freio de arrumação de 2 sessões do interstício. Somem.
prazos mais longos para as comissões darem pareceres Desaparecem. A matéria pode, em tese, ser apresentada, analisada e votada no mesmo dia. Impressionante. Exato. E a lista de situações que podem gerar urgência mostra o quão sério o mecanismo é. Coisas como declaração de guerra, intervenção federal, acordos internacionais. Situações limite. Sim, situações limite do Estado. Mas no dia a dia, a ferramenta de urgência mais utilizada é outra. A famosa urgência constitucional solicitada pelo presidente da República? Essa mesma. O presidente envia um projeto de lei e anexa um pedido de urgência. A partir do momento que a Câmara recebe esse projeto, um relógio começa a correr. 45 dias. Espera um pouco. Você está dizendo que um único projeto do presidente pode, na prática, paralisar todos os outros trabalhos da Câmara? Isso é uma ferramenta de pressão gigantesca. É a bomba atômica do arsenal legislativo do Executivo. Se ao final desses 45 dias a Câmara não tiver votado o projeto, a pauta é trancada. Trancada. Isso significa que, com exceção de pouquíssimas matérias, nada mais pode ser votado em plenário. Nenhuma outra lei, nenhuma outra proposta. Tudo para até que os deputados decidam sobre aquele projeto específico do governo. É o Poder Executivo dizendo ao Legislativo: ou vocês analisam o que eu considero prioritário, ou ninguém analisa mais nada. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Imagina a negociação nos bastidores quando esse prazo de 45 dias está chegando ao fim. Mas essa urgência toda, esse atropelo, tem algum limite? Ou é um cheque em branco para aprovar qualquer coisa de qualquer jeito? Felizmente, não é um cheque em branco. O próprio regimento estabelece salvaguardas mínimas para que o processo não vire um caos autoritário. Mesmo no regime de urgência mais absoluto, 3 coisas são indispensáveis. Primeiro, a proposta precisa ser publicada e distribuída aos deputados. Ninguém pode votar no escuro. Ok, o texto precisa ser conhecido. Qual a segunda? Segundo, precisa haver pareceres das comissões competentes. A urgência dispensa o prazo, mas não é a existência do parecer. Ah! O que acontece na prática é que um relator é designado em plenário e ele pode dar o seu parecer oralmente na hora. É rápido, é sob pressão, mas a análise, mesmo que superficial, precisa existir. E a terceira, imagino, seja o quórum. Exatamente. O número mínimo de deputados presentes para deliberar e o número de votos necessários para aprovar a matéria continuam valendo. A urgência acelera o processo, comprime os prazos, mas não ignora os pilares do debate democrático: publicidade, uma análise mínima de mérito e a decisão pela maioria. Então, o que fica claro depois dessa nossa conversa é que a velocidade com que uma lei é feita no Brasil está longe de ser aleatória. Existe uma arquitetura de regras muito clara que tenta equilibrar a necessidade de um debate cuidadoso com a urgência que algumas pautas simplesmente exigem. Passamos pelo filtro de entrada, pelas pausas de reflexão e pelas 3 velocidades da tramitação. No fundo, o que esses artigos do regimento revelam é a tensão que existe em toda a democracia. A tensão entre a ponderação e a ação. O debate aprofundado exige tempo, mas a demora na tomada de decisão pode ter custos altíssimos. As regras de tramitação são o campo de batalha onde governo e oposição negociam. E para quem nos ouve, entender essa dinâmica muda a forma de ler o noticiário. Quando a gente lê que governo pede urgência para o projeto X, agora a gente sabe o que isso significa na prática. Exato. Não é apenas um pedido de por favor, andem rápido. É o acionamento de um mecanismo poderoso que suspende formalidades, coloca pressão máxima no Congresso e pode ser usado tanto para emergências reais quanto como uma ferramenta estratégica de poder. Fica evidente que dominar o regimento é, em si, uma ferramenta de poder. Quem conhece as regras do jogo sabe quando pode acelerar, quando pode frear e como usar cada dispositivo a seu favor. É a verdadeira gramática do poder legislativo. E para fechar, fique uma reflexão. Vimos que o relógio de 45 dias da urgência presidencial é um instrumento de pressão imenso. Mas isso me faz pensar, sabendo que existe essa bomba relógio constitucional, de que forma a simples ameaça de usá-la, muito antes do prazo chegar ao fim, já não molda toda a estratégia de negociação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. O jogo talvez não esteja só na explosão, mas na contagem regressiva.